Neste programa, gravado na UFABC em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Sérgio Gabrielli, doutor em Economia pela Universidade de Boston e professor da Universidade Federal da Bahia. Sérgio Gabrielli é ex-presidente da Petrobras. Entre 2014 e 2015, o preço do barril de petróleo caiu pela metade. Cotado por $95 em setembro de 2014, um barril passou a custar cerca de $45 em agosto de 2015, preço que se mantém atualmente. Para alguns especialistas, o desenvolvimento tecnológico e o crescimento da oferta ajudam a explicar a queda. No entanto, não há consenso sobre as razões da desvalorização. No Brasil, a crise do petróleo ajudou a aprofundar os problemas econômicos do país. Diversos estados contam com royalties e com a produção associada ao petróleo para fechar as contas. Mas afinal, como superar a turbulência com a queda no preço do barril? Qual é o futuro do petróleo no Brasil e no mundo? Tudo que está em volta de nós ou tem petróleo ou foi transportado pelo petróleo. Portanto, nós estamos num mundo viciado em petróleo. Nós tivemos em 86 uma queda brusca do preço de petróleo por uma ação da Arábia Saudita de aumentar a sua produção e, com isso, encharcar o mundo com petróleo a mais. A queda do preço do petróleo ajudou os Estados Unidos e prejudicou fortemente a União Soviética, que acabou modificando o seu regime político. Hoje, nós estamos vivendo uma situação semelhante e diferente. Por um lado, nós temos uma situação que, nesse período de preços altos, a lógica da mudança climática, a busca de alternativas energéticas, a busca da eficiência energética, acabou levando que os países da Comunidade Europeia, os países da OECD, que são os países mais desenvolvidos do mundo, diminuíssem o consumo per capita de petróleo. E a tendência e a perspectiva que nós temos nesse momento é que a demanda dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, tende a ser declinante em relação ao consumo de petróleo per capita. Mas, por outro lado, nós tivemos um outro fenômeno importante no século XXI, que é a extraordinária aceleração da demanda da China e da Índia. A China e a Índia passam a ser uns grandes importadores de petróleo do mundo. A Índia, em particular, passa a construir um parque de refino extraordinariamente poderoso. Hoje, a Índia tem cerca de 600 mil barris adicionais de capacidade de refino diários, que estão entrando em operação em 2015 e 2016. E, portanto, nós temos a Índia como um grande importador de petróleo para processar e transformar isso principalmente em diesel. A China também fez um processo de crescimento acelerado do ponto de vista dos investimentos industriais e dos investimentos em infraestrutura até 2008 e, portanto, tinha que buscar mais diesel, portanto, tinha que investir nas suas refinarias, ampliar suas refinarias e passou a ser uma grande importadora de petróleo. Em 2008, o capitalismo mundial vive uma crise profunda, uma crise basicamente na área financeira, mas que tem uma grande implicação na demanda e no comportamento da atividade econômica. A queda da atividade econômica derruba os preços em 2008, derruba os preços, inclusive, do petróleo, e você, portanto, teria uma expectativa que, a partir daí, nós entraríamos num ciclo de queda de preços do petróleo. O que acontece é que a China e a Índia continuam demandando petróleo. Alguns países mantiveram, particularmente na América Latina e na África, mantiveram sua atividade econômica e conseguiram manter o país crescendo em 2008, 2009, 2010. E isso fez com que, portanto, a possível queda dos preços não ocorresse. Então, ela cai, mas sobe rapidamente o nível de preço. Então, essa recuperação do nível de preço continua até 2013.
O que acontece com os Estados Unidos nesse período? Os Estados Unidos, nesse período, fazem uma mudança fundamental em relação à sua situação energética. Diferentemente do que se esperava no início do século XXI, longe de fazer essencialmente uma política de contenção das emissões, de mudança do processo climático, das mudanças climáticas, que era o que se esperava até 2005, 2006, os Estados Unidos fazem uma intensa utilização de uma tecnologia já conhecida de fraturamento de rocha para extrair o petróleo remanescente dessas rochas e produzir petróleo em rápida velocidade. Isso faz com que, portanto, os Estados Unidos, de 2007 para hoje, saia de uma situação de importador de 66% do seu petróleo consumido para ser um importador de menos de 30% do seu petróleo consumido. Os Estados Unidos sai de uma situação de ser um importador e grande importador de gás natural para ser um país exportador de gás natural. Isso em 7 anos. Isso significa, portanto, que houve uma profunda mudança do papel dos Estados Unidos enquanto produtor de petróleo, e os Estados Unidos hoje é um dos 3 maiores produtores de petróleo do mundo. Tem 3 países que produzem em torno de 10 milhões de barris, que é os Estados Unidos, a Rússia e a Arábia Saudita. Então, esses 3 produtores produzem em torno de 10 milhões de barris, numa demanda mundial hoje em torno de 95 milhões de barris. A situação dos Estados Unidos força, portanto, a Arábia Saudita, agora por razões econômicas e menos geopolíticas, a Arábia Saudita força, então, a resolver dizer o seguinte: a partir de novembro de 2014, eu não vou ser mais a que vai segurar os preços de petróleo. Porque o papel da Arábia Saudita de 73 para cá tinha sido, toda vez que o preço do petróleo subia muito, a Arábia Saudita produzia mais, o preço caía. Toda vez que o preço caía muito, o preço subia muito, a Arábia Saudita enchia o mercado de petróleo, o preço caía. Essa posição de equilibrador do mercado, a Arábia Saudita, de novo, resolve não adotar a partir de novembro de 2014, dizendo que agora ela ia buscar recuperar a parcela dela nas exportações internacionais, aumentando a sua produção. E isso é seguido por alguns países da OPEP. E isso faz com que, portanto, tenha uma crise dentro da OPEP entre a Arábia Saudita, a Venezuela, o Irã e fora da OPEP com a Rússia. Porque os preços caem, e os preços, ao caírem, têm um impacto fiscal enorme sobre esses países, e um impacto enorme sobre a balança comercial desses países. Por outro lado, a expectativa da Arábia Saudita era que a queda dos preços iria parar a produção americana. Porém, a produção americana passou por um processo de renovação tecnológica importante, baixou enormemente seus custos e a queda da produção esperada foi muito menor do que se esperava com a queda dos preços abaixo de $50 o barril. Hoje, nós estamos vivendo, portanto, uma situação em que nós temos uma pequena sobreoferta de petróleo no mercado. A perspectiva de 2017 e 2018 é de que essa pequena sobreoferta tende a cair por 2 razões essenciais. Primeiro, porque os investimentos em novas atividades de produção do petróleo caíram enormemente em 13, 14 e 15. Então, na medida em que os investimentos em novas atividades de petróleo caem, a produção 3, 4, 5 anos depois vai cair inevitavelmente. Segundo, porque é provável que a alteração que ocorre na China e na Índia no tipo de demanda vai modificar o tipo de produto que vai ser consumido, mas você vai ter uma recuperação da demanda futura. Portanto, os preços tendem, num primeiro momento, a se manter entre 45 e 55 dólares, porém, a perspectiva é de que no médio e longo prazo eles vão voltar a crescer de novo. Agora, o professor Sérgio Gabrielli responde à pergunta da colaboradora de Ópera Mundi. Gabriele, eu morei 1 ano e meio na Venezuela e pude constatar a enorme importância que o petróleo tem para que eles possam fazer investimentos sociais, para que possam importar alimentos e medicamentos, inclusive para iniciativas como a Petrocaribe, com a qual Cuba e Haiti podem comprar petróleo venezuelano com contratos muito vantajosos. Qual é a perspectiva para os próximos meses, para os próximos anos, para esses países tão dependentes da renda petroleira como é o caso da Venezuela? Acho que a OPEP tem contradições muito sérias nesse momento que vão inviabilizar uma possibilidade de um acordo de curto prazo. Quais são essas contradições? De um lado, a Arábia Saudita está passando por um processo interno
de transformação muito pesada em função de uma escolha de diversificar a sua economia nos próximos 30 anos. Então, a OPEP vai tentar tirar o máximo possível de receita petroleira o mais rápido possível, considerando os seus baixos custos de produção de petróleo. Por outro lado, nós temos uma situação do Irã, que posteriormente ao fim do bloqueio que os Estados Unidos fez em relação à energia nuclear, está querendo recuperar as suas margens no mercado internacional, a sua participação no mercado internacional, aumentando sua produção para vender e exportar mais de 4 milhões de barris dia hoje. Então, o Irã está querendo aumentar a sua produção. Por outro lado, a Venezuela e a Rússia estão numa situação muito complicada, porque são muito dependentes. A Rússia é fora da OPEP. A Venezuela é muito dependente do petróleo, e as receitas de exportação e as receitas domésticas em termos fiscais dependem fortemente da venda do petróleo, e mesmo que os preços estejam caindo, se ela diminui a sua produção, a receita total dela cai, e, portanto, ela precisa manter a produção para manter a receita, mesmo que a margem seja muito menor. Então, consequentemente, eu não vejo como ter possibilidade de, via acordo dentro da OPEP, a gente via ter um acordo que viabilize uma contenção da produção e chegue a afetar o nível de preço no curto e médio prazo. Há, claro, uma intenção disso. A Venezuela está pressionando para isso e defende uma determinada banda de preço em torno de $80, mas os outros membros da OPEP estão a todo vapor. Os números mostram que a OPEP está produzindo muito petróleo, mais do que seria necessário frente ao excesso de oferta que temos no mercado. Por outro lado, nós temos um outro fenômeno no mercado atual, que é o acúmulo de estoques nos países consumidores. Então, nós temos estoques nos navios petroleiros, que estão cada vez mais carregados e flutuando sem entregar nos portos petróleo, e nós temos aumento dos estoques nas refinarias e nos oleodutos. Consequentemente, nós temos aí uma certa capacidade dos mercados consumidores de vir a influenciar no preço no curto prazo. O que vai modificar essa situação, provavelmente, e aí é chave entender, é o que vai acontecer com a produção americana em termos dos seus custos. E, por outro lado, entender o que vai acontecer com a demanda chinesa e com a demanda indiana em termos de retomar investimentos e retomar o crescimento do seu consumo, alterando aí o consumo entre gasolina e diesel em cada tipo de modelo que ele vier. Portanto, eu não acredito num acordo dentro da OPEP e acho que o efeito que vai ter sobre os países exportadores de petróleo é muito dramático, porque o petróleo precisa ser diversificado. Todo país que depende essencialmente do petróleo é um país que está condenado a ficar dependendo da flutuação de preços. E, portanto, quanto mais diversificado, quanto mais integrada seja a indústria do petróleo, melhor é para o país.